Você pode dizer o quão espiritual você é? Eu vou dizer isso, pode chocar alguns de vocês, mas vocês merecem. Leonard Ravenhill foi um evangelista cristão inglês e autor que se concentrou nos assuntos de oração e avivamento. Ele é mais conhecido por desafiar o evangelismo ocidental por meio de seus livros e sermões, e a se comparar com a igreja cristã primitiva, conforme narrado no livro de Atos. Nascido em Leeds, na Inglaterra, em 18 de julho de 1907, Ravenhill foi educado em Cliff College, na Inglaterra. Ele era um estudante de história da igreja, com um interesse particular no avivamento cristão. Suas reuniões evangelísticas durante a Segunda Guerra Mundial atraíram grandes multidões. Muitos convertidos se dedicaram ao ministério cristão e à missão estrangeira. Em 1939, ele se casou com uma enfermeira irlandesa, Martha. Os Ravenhill tiveram 3 filhos, Paul, David e Philip. Paul e David são ministros cristãos. Philip esteve no ministério por um bom tempo, antes de se especializar na história da arte africana. Phil morreu de ataque cardíaco em 1997. Em 1950, Ravenhill e sua família se mudaram da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. Na década de 60, eles viajaram dentro dos Estados Unidos, realizando reavivamentos em tendas e reuniões evangelísticas. Na década de 1980, Ravenhill mudou-se para uma casa em Texas, a uma curta distância do Last Days Ministries. Ele regularmente dava aula na LDM e foi um mentor do falecido Kate Green. Ele também passou algum tempo ensinando Brighton College. Ele também passou algum tempo ensinando no Bethany College of Missions, em Minnesota, e algum tempo depois em Texas. Entre outros influenciados por Ravenhill estavam Kate Green, Charles Sterney, Paul Washer e David Wilkerson. Ele era amigo próximo do pastor e escritor A.W. Tozer, como também do cantor Kate Green. Por meio de seus ensinamentos e livros, Ravenhill abordou as disparidades que percebeu entre a igreja do Novo Testamento e a igreja do seu tempo, e apelou à adesão aos princípios do avivamento bíblico. Ravenhill morreu em 27 de novembro de 1994 e está enterrado no cemitério de Garden Valley, no Texas, perto do túmulo do artista de música cristã contemporânea Kate Green. A.W. Tozer disse de Ravenhill o seguinte: com homens como este, a igreja tem uma dívida muito pesada para pagar. O curioso é que ela raramente tenta pagá-lo enquanto ele vive. Em vez disso, a próxima geração constrói um sepulcro e escreve sua biografia, como se de forma instintiva e desajeitada, para cumprir uma obrigação que a geração anterior em grande medida ignorou. Bom, um fato curioso sobre Leonard é que meses antes dele morrer, ele estava no hospital, internado, tomando soro, e as pessoas estavam no quarto com ele, tocando, louvando, adorando a Deus, 24 horas por dia. E há relatos que dizem que mesmo ele inconsciente, ele levantava a mão em sinal de adoração a Deus. E quando ele foi enterrado, colocaram em sua lápide, carregado por anjos, e colocaram embaixo: as coisas pelas quais você vive estão fazendo valer a pena a morte de Cristo? Bom, meus irmãos, eu vou deixar uma pequena pregação dele para vocês sentirem porque ele foi tão marcante na história da igreja. Se você já chegou até aqui, obrigado. Curta, compartilhe para incendiar outras pessoas e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e... Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve:
Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E eu posso te dar um título bem feio para isso, quando Deus adoece. Perceba que ele não está falando do mundo. Ele está falando daqueles que professam seu nome. A igreja que lhe vomitará da boca, eu não diria que é a igreja fria. Não é a igreja fria, não é a igreja quente, mas é aquela que está em cima do muro. Está sempre vacilando. Um dos pregadores mais famosos do país me ligou no meio da noite e disse: sabe de uma coisa? Eu cheguei a essa conclusão. O Deus Todo-Poderoso já tirou suas mãos da América, pelo simples fato de termos tido tanta luz e termos rejeitado-a. Por que, em nome de Deus, você acha que ele diz: não acumuleis tesouro na terra? Ajuntai tesouros no céu. Você pode dizer o quão espiritual você é? Eu vou dizer isso, pode chocar alguns de vocês, mas vocês merecem. Quando você está mais interessado na sua caderneta bancária do que no livro de Deus. Nós corremos um grave risco quando deixamos nossa realização se tornar a base da nossa confiança. Se você se sentir forte em Deus, se eu me sentir forte em Deus essa noite porque eu prego há 60 anos, eu sou um tolo. E quando eu ouço as pessoas cantarem, coloque as mãos nas mãos daquele que andou sobre as águas. Esqueça! Ou essa nova canção de agora, aperte as mãos de Jesus. Escute, quando você ver Jesus, você não dirá: ei amigo, fico feliz por você ter morrido por mim. Quando você ver Jesus, você ficará quase paralisado de temor, a não ser que tenha um corpo glorificado e uma mente glorificada. Eu acabei de terminar um livro, Avivamento do Jeito de Deus. Porque tentamos o jeito de todo mundo, então pensei que seria decente voltar ao jeito de Deus. É um tempo que precisamos mudar. E nenhum homem é capaz de trazer essa mudança, somente Deus. Novamente, o símbolo da igreja. Eu estava pregando domingo passado à noite numa igreja grande igreja, uma grande cruz de Jesus e dos ladrões. E eu lembrei que isso é pagão, isso não é cristão, isso é cruel. A cruz não é nenhum símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é a língua de fogo que pousou sobre cada um deles. E nosso Deus é um fogo consumidor. Sabe por que temos tantos paganismos em nossos bancos? Porque temos muitos fantoches em nossos púlpitos. Se Jesus viesse de novo, ele não limparia o templo, ele limparia o púlpito. Quando eu estava conversando com o Dr. Tozer, nós conversávamos frequentemente. Ele me disse um dia: Sapling, não estou muito preocupado com o que eu fiz. Não estou muito preocupado nem mesmo com o julgamento da minha vida cristã, que eu terei, eu sei. Mas ele disse: é com as coisas que eu podia ter feito que eu me preocupo. As coisas que eu não fiz. Não seremos julgados apenas pelo que fizemos, seremos julgados pelo porquê fizemos. Não pelas ações, mas pelos motivos. O que causou a sua doação? Para que você tivesse uma placa com o seu nome? Ou para estar no topo da lista de doadores? Por quê? Por quê? Qual o motivo atrás disso? Nós tentamos organizar em vez de agonizar. E o superficial em vez do sobrenatural. E a igreja eletrônica em vez da igreja eletrizante. Estamos transbordando em riso e felicidade. Há um velho ditado no mundo: ria e o mundo rirá com você. Eu mudei, eu digo, ria e a igreja rirá com você. Mas chore e você chorará sozinho. Você chega tão perto do coração de Deus. Nós cantamos sexta passada. Tivemos um maravilhoso culto de oração na sexta passada. Eu não deixaria aquele culto de oração de sexta nem por $10.000. Deus veio e fomos quebrantados e nos humilhamos diante dele. Digam vocês que pregam prosperidade. Se a prosperidade é a vontade de Deus, então por que ele está repreendendo esse país, essa igreja? Por que ele não te elogia e diz: você está vivendo exatamente como eu quero que viva? Você está preparado para desafiar o poder demoníaco e dizer: escute, eu me mudei para o lugar onde o apóstolo Paulo foi quando ele disse: eu me glorio nas tribulações, nas necessidades e nas injúrias. Porque as pessoas deveriam tremer diante da palavra de Deus se os pregadores ainda não tremeram diante dela? Porque as pessoas deveriam chorar pelos seus pecados se os pregadores ainda não choraram pelos deles? É muito raro encontrar um pregador chorando num púlpito, não é mesmo?
E essa é a condição para o avivamento em Joel 2. Chorem os sacerdotes, diz uivai os sacerdotes. Os pregadores costumam uivar durante a noite, hoje, quando todos os pregadores estão assistindo TV a noite toda. Mas eles não uivam, eles não choram, eles não se afligem. Existe 1 milhão de caminhos para o inferno e não há nenhum caminho para sair de lá. Mas se eles cantam constantemente no céu, digno é o Cordeiro. No inferno, a única coisa que eles cantam é passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Eu descobri esse poema ontem, se chama Seu Plano para Mim. Eu não tive tempo de memorizar. Ao anjo, quando eu estiver no tribunal de Cristo e ele mostrar o seu plano para mim, o plano da minha vida, como deveria ter sido se eu tivesse sido do jeito dele. E eu ver como bloqueei ele aqui, desconfiei dele ali, e eu não abri mão da minha vontade. Será que haverá tristeza nos olhos de meu Salvador? Pesar, mesmo que ele ainda me ame? Ele teria me feito rico, mas lá estou eu pobre, despojado de tudo, menos de sua graça, enquanto a memória corre como uma caça pelos caminhos que não posso refazer. Senhor, nos anos que ainda me restam, eu os entrego nas tuas mãos. Torna-me, quebranta-me, molda-me ao padrão que tens planejado. Eu penso novamente na declaração que o Dr. Tozer me fez uma vez. Ele disse: Len, sabe de uma coisa? Nós mal colocaremos nossos pés na eternidade e já fixaremos nossos olhos e curvaremos nossas cabeças em vergonha e humilhação, dizendo: olhe para todas as riquezas que estavam em Jesus Cristo, e eu vim para o tribunal quase paupérrimo. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versículos 18 e 19. Louvado